Olá, segunda aula de treinamento de força e envelhecimento. Dando sequência à anterior, a gente vai se concentrar hoje neste tópico aqui. Qual é a sua idade biológica? Você sabe calcular qual é a idade biológica? Vamos entender como que a ciência resolve isso. Então vamos lá. Considerando os exemplos da aula anterior, nós podemos afirmar que o treinamento físico combate o envelhecimento biológico? Então veja, na aula anterior eu dei vários casos espetaculares de pessoas que envelheceram cronologicamente, mas que biologicamente eram muito mais jovens do que se esperaria para aquela idade. E eu sempre associei isso a desempenho físico, a uma alta capacidade física. Então a gente poderia, por aqueles exemplos, afirmar que o treinamento físico combate o envelhecimento? Bom, a gente até pode afirmar que o treinamento físico combate o envelhecimento biológico, mas não exatamente por aqueles exemplos, porque aqueles exemplos, há neles coisas que eu não falei. Por exemplo, há outros hábitos que precisam ser considerados em toda aquela saúde representada naqueles corpos cronologicamente mais velhos. Então, há várias coisas que afetam um envelhecimento mais lento, um envelhecimento biológico mais lento. A alimentação é uma muito importante. O uso ou não uso de drogas lícitas ou ilícitas. Cigarro, que poderia estar dentro da ideia de drogas. O estresse e principalmente o gerenciamento do estresse, já que fugir do estresse é muito difícil. E há, claro, aspectos hereditários. Tudo isso afeta como a gente irá envelhecer do ponto de vista biológico. Já que o envelhecimento cronológico ele é marcado pelo tempo, não tem como a gente mexer. Mas o biológico há muitas coisas que afetam. Além dessas coisas, obviamente o treinamento físico, que é o que a gente vai se concentrar agora. Por exemplo, qual é a relação entre exercício físico e longevidade? Se a gente olhar do ponto de vista numérico, não é tão grande. O efeito direto do exercício físico em aumentar a expectativa de vida fica aproximadamente 3 a 6 anos. Mas há várias coisas que precisamos considerar. Isso aqui eu estou falando do efeito direto. Isso quando a gente faz correções para aquilo que é efeito indireto. Exemplo, ao reduzir obesidade, tecido gordo, você também aumenta a longevidade. Então há fatores associados. Um outro fator que eu vou até dizer mais adiante, uma pessoa que começa a fazer exercício físico, ela passa a ter hábitos mais saudáveis, se alimenta melhor, se fumava, deixa de fumar, se fazia grande ingestão de álcool, vai no mínimo diminuir bastante. Então tem efeitos indiretos relacionados ao exercício físico. Mas além disso, nós precisamos considerar uma outra coisa que são os efeitos indiretos, eu já falei, mas que é a expectativa de vida com qualidade. Porque, veja, uma coisa é aumentar a expectativa de vida em anos, a outra é aumentar a expectativa de vida com qualidade, que foi a história que eu contei do Ed Whitlock. O Ed que faleceu aos 86 anos, mas até os 85 ele estava correndo meia maratona ou maratona, e com grande desempenho. Morreu vítima de um câncer, mas a expectativa de vida, mas a qualidade de vida que o Ed teve é enorme. Então, não basta só aumentar a expectativa de vida, anos que se vive, mas sim a expectativa de vida com qualidade. Uma pessoa pode ter uma vida com qualidade até os 50 ou 60, depois ser acometida de uma doença muito grave, por exemplo, um AVC, e passar mais 20 anos com uma qualidade muito ruim. Esses aqui são alguns artigos que eu vou deixar para quem tiver interesse relacionados a essa história que eu contei aqui, do efeito direto, efeito indireto, da expectativa de vida, também do impacto do sedentarismo e a relação entre sedentarismo e doença. São vários artigos bem interessantes, mas que não dá tempo de eu comentá-los com
com profundidade agora. Continuando, isso aqui é uma história que eu queria contar. Veja que quem adere a programas de treinamento físico também adere a outros bons hábitos. A gente mesmo mostrou no artigo que a gente publicou, esse artigo a gente publicou em 2010, um estudo que envolvia mais de 1.600 pessoas, e a gente percebeu coisas como isso aqui, ó. Aqui eu tenho... Esse artigo é óbvio, ele tem muito mais resultados, eu peguei só um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Mas eu tenho aqui o hábito de fumar, tabagismo. E pessoas sedentárias e pessoas que faziam atividade física de lazer. Veja que quem é sedentário fuma mais do que quem fazia atividade física de lazer. É um percentual muito menor. Isso aqui é mais 2,6 vezes maior do que esse valor. Qual é a relação entre atividade física e cigarro? Por que alguém que faria, o que o exercício teria a ver com redução do cigarro? Certamente o fator mais importante, ainda que possa ter algum fator relacionado à alteração de neurotransmissor, mas muito provavelmente o fator mais importante é que, quando a gente fala em exercício tem a ver com saúde, você passa a adotar outros hábitos de saudáveis. Talvez até quando você começou a praticar atividade física, quando alguém começou a praticar, também ao mesmo tempo passou a praticar outros hábitos, se alimentar melhor, parar de fumar ou diminuir, parar de ingerir bebida alcoólica ou diminuir. Então há esses fatores indiretos que a gente precisa considerar. Então a ideia da aula anterior era mostrar a dissonância e exatamente criar um choque entre o que se é, então o que essas pessoas são e aquilo que a gente esperaria que elas fossem. E porque está exatamente nisso a ideia de idade biológica e cronológica. De modo geral, a idade biológica ela acompanha a cronológica. Então a gente tem claramente na nossa mente o que a gente, hoje pelo menos, a gente tem no mínimo um conceito do que a gente esperaria para uma pessoa de 80 a 90 anos. Eu digo a gente, mas a ciência mais ainda, tem muito mais domínio disso. Do que a gente poderia esperar hoje, em média, para uma pessoa de 90 anos, 80, 90 anos. Quando a gente encontra pessoas com nível de desempenho e funcionalidades e comportamento biológico muito diferente disso, muito melhor, muito mais jovem, então a gente consegue perceber uma diferença do cronológico e do biológico. Então, como identificar a idade biológica? Exatamente pela distância entre o observado e o esperado. Então, como eu disse, a gente espera que para uma certa idade a pessoa tenha um dado comportamento funcional e biológico. E quando eu digo a gente espera, eu digo a ciência sabe disso a partir de bancos de informação, bancos de dados científicos, onde se tem médias de grandes grupos daquilo que a gente esperaria com um conjunto de parâmetros funcionais e biológicos. E quando o que se observa é muito diferente do que se espera, a gente pode então calcular a idade biológica. Veja essa figura aqui, que é uma figura que eu tirei de um artigo que eu vou citar daqui a pouco, onde mostra a relação entre déficits funcionais, que no inglês chama de disability. Disability tem alguns significados. De modo geral, está associado a perdas funcionais induzidas habitualmente por patologias, mas tem outros significados também. E aqui a gente vê um comportamento entre idades e esse déficit funcional. Então repare que à medida que envelhecemos, esses déficits vão ficando muito evidentes. E claro que dá para se calcular, ter média, curva de distribuição de normalidade, coisas dessa natureza, a partir do tanto de conhecimento que se tem. Veja um caso interessante. Isso aqui eu peguei uma reportagem da BBC, falando do professor Norman Lazarus, ciclista, um atleta. Aos 80 anos apresentou um sistema imunológico que se esperaria para um jovem de 20 anos. Então ele tem uma idade biológica do sistema imune de 20 anos de idade, apesar de cronologicamente ter 80 anos. Essa é a ideia.
Então, a partir daquilo que se espera de comportamentos funcionais e biológicos, é possível calcular a distância do biológico e do cronológico. Então eu vou citar este artigo para dar uma dimensão de como se calcula a idade biológica. Esse estudo é um estudo de 2015, um estudo muito interessante. Eles estudaram o envelhecimento de 954 pessoas, é uma coorte, ou seja, um estudo em que se acompanha pessoas durante anos de modo geral. E esse estudo eles fizeram medida em diferentes idades. Neste momento aqui eles estavam medindo pessoas com 38 anos de idade. Então, mas eles fizeram medidas aos 26, aos 32, aos 38, muito provavelmente, se não fizeram, vão fazer em breve outras mensurações. E rastrearam 18 biomarcadores associados ao envelhecimento. Então, sabe-se o comportamento de marcadores biológicos, como que ele se comporta à medida que a gente envelhece. Portanto, a gente consegue esperar que marcadores alguns marcadores aumente com a idade cronológica. E, portanto, a gente começa a esperar coisas. E esse rastreamento, eles fizeram 18, que já se sabe estão associados ao envelhecimento. Eu vou citar aqui alguns. Aptidão cardiorrespiratória, que a gente sabe que com envelhecimento piora. Função pulmonar, relação cintura-quadril, pressão arterial, que com a idade tende a aumentar. Comprimento do telômero de leucócito, que com a idade tende a diminuir. Depuração da creatinina, HDL tende a diminuir. Triglicerídeos tende a aumentar, por aí vai. E mais alguns que eu não vou citar todos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que vários desses marcadores, inclusive alguns que eu não citei, o exercício físico tem impacto, produz impacto importante, positivo. A idade biológica, eles usaram uma equação que foi proposta num outro estudo muito grande, chamado Hannes, que é um estudo muito famoso, e já se faz há muitos anos, e neste caso a idade biológica foi calculada a partir de 9.000 pessoas, e fizeram uma equação. E nesta equação, eu não vou nem apresentar a equação porque depende de um punhado de informações que de modo geral a gente não tem no dia a dia, mas que eles tinham porque era um estudo feito exatamente com este objetivo. Então, nesse estudo, a idade biológica, isso aqui é uma observação que vale muito a pena eu deixar um registro. Nesse estudo, a idade biológica se mostrou um preditor de morte mais forte que a idade cronológica, nesse estudo do Hannes. Então, a idade biológica se mostrou um preditor de morte mais forte que a idade cronológica, daí a importância da gente se preocupar mais com a idade biológica do que com a cronológica. Então aqui, já voltando ao primeiro estudo de 2015 do Belsky, eles já apresentam para a gente o comportamento da idade biológica do estudo. Como eles mediram pessoas cronologicamente com 38 anos, o que eles perceberam aqui? Então essa linha aqui, que eu estou marcando aqui com o mouse, é a linha de 38 anos, da média de idade. Ao lado direito desta linha central, dessa linha média, as pessoas mais velhas do que o esperado, algumas perto de 50 anos. Na verdade, isso aqui é uma distribuição, então a gente não vê aquilo que está muito perto aqui da linha do eixo, mas eles chegaram a encontrar pessoas com idade biológica de 61 anos. Então, pessoas que eram para ter 38 tinham 61. A maior parte, obviamente, como tem uma distribuição normal, ficava perto do esperado. Tinha um pouco mais de idade, um pouco menos, do ponto de vista biológico. Mas, então, eu quero mostrar com isso aqui, é que é assim que se calcula a idade biológica. Primeiro, a partir da diferença entre o observado e o esperado. A partir daí, há equações propostas em grandes estudos
Você joga nessa equação um conjunto de parâmetros funcionais e biológicos associados ao envelhecimento e você então alcança a idade biológica. Verificaram também que pessoas que envelheciam precocemente eram menos funcionais fisicamente, apresentavam declínio cognitivo e cerebral. Aliás, exercício físico hoje está muito associado a melhoras relacionadas ao cognitivo, à memória, tem bastante estudo sobre isso. Então, o declínio cognitivo e cerebral, por exemplo, o hipocampo, que é uma região do cérebro muito importante para a memória, o exercício físico produz alterações estruturais, inclusive nessa região. E eles mesmos relatavam uma saúde pior. Pessoas com idade biológica mais avançada tiveram pior desempenho físico em vários testes, testes de equilíbrio, testes motores, testes de força de preensão manual. Então, a gente consegue ir percebendo que o exercício físico tem efeito direto em vários desses parâmetros. Resumindo, o treinamento físico, sim, ele desacelera o envelhecimento biológico de forma direta e indireta. E uma outra coisa interessante é que a funcionalidade física, por si só, é um marcador do envelhecimento biológico, já que pessoas biologicamente mais velhas são pessoas funcionalmente, fisicamente, têm uma função pior. E a outra coisa que vale a pena registrar aqui, a gente não esquecer, é que a idade, como mostrou lá no estudo Hannes, o estudo grande, a idade biológica é um marcador de morte, de mortalidade mais forte que a idade cronológica. Logo, eu preciso me preocupar bastante com a idade biológica e o treinamento físico, o exercício físico, é um dos fatores mais importantes, junto com, claro, alguns outros que, embora eu tenha alguma leitura, mas não é minha especialidade. Na próxima aula, veremos quais são as perdas funcionais e biológicas induzidas pelo envelhecimento. Por mais que a gente consiga desacelerar esse envelhecimento biológico, ele é progressivo e irreversível, a gente só desacelera. E há muitas perdas funcionais e biológicas induzidas pelo envelhecimento. E a próxima aula a gente vai falar dessas perdas, que é, claro, a má notícia. Mas depois virá a boa notícia, que é o que o treinamento físico pode fazer. Pode como, né? Como usar o exercício físico para reduzir, desacelerar o envelhecimento. Aqui eu deixo o nosso livro de propaganda gratuito, que está lá no site, é só entrar e fazer download. O nosso blog, que semanalmente temos colocado postagens interessantes. Quem quiser me seguir agora no Instagram, também tenho a minha conta lá. As últimas postagens do nosso blog são essas aqui. Essa aqui, inclusive, eu acabei de colocar agora há pouco. Estou gravando essa aula 9 de fevereiro de 2021. Então, até a próxima aula.